E aí, turma boa, sejam todos bem-vindos ao canal Sala Web de Aula, auxiliando na educação. Sou o professor Fernando Silva e esta é mais uma videoaula no nosso canal. Então, vamos aí para o assunto da aula de hoje. Na aula de hoje, nós teremos aqui a atividade simulado de matemática, sexto ano. Então, a nossa atividade de hoje será um simulado com 10 questões. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Bom, aqui no nosso simulado, né, você vai ter aqui o campozinho para colocar suas alternativas, certo? Você vai fazer suas continhas, vai estar valendo ponto extra de acordo com a quantidade de questões que você acerta, certo? Então, você vai me enviar o gabarito. Você pode copiar a sua atividade, esse simulado, certo? Vou deixar também no grupo. Mas você vai me enviar aqui o gabarito, e pelo gabarito a gente vai dar a pontuação, ok? Então, vamos aqui para a primeira questão. Né? Primeira, Samia comprou duas camisetas, uma custou R$ 12 e a outra R$ 16. Como havia levado uma nota de 50, com quanto ela ficou de troco? Bem simples. Na segunda questão, temos aqui análise de tabela, certo? Então, aqui nós temos meninos, meninas, turno diurno, turno noturno, do sexto ao nono ano. Então, baseado nesta tabela, certo? E com a seguinte informação, você vai responder. Sabendo que o total de meninas do noturno é 214, quantas meninas estudam no nono ano no turno da noite? Ou seja, o valorzinho desse X aqui, com essa informação que foi dada, ok? A terceira questão precisa de uma atenção maior, certo? Então, cuidado. Veja aqui que é uma informação dentro da outra, certo? E no final, você sempre tem que responder o que a questão quer saber, ok? Então, veja lá nossa terceira questão. A região centro-oeste do Brasil é formada por 3 estados e o Distrito Federal. Sabendo que Mato Grosso do Sul possui 357.125 km². Então, essa é a área do Mato Grosso do Sul. E aí vem as informações. 117.038 quilômetros a mais que Goiás. Então, com essa informação, eu vou ter que descobrir qual é a área de Goiás. E a outra informação é 546.236 a menos do que Mato Grosso. Então, com essas informações, eu tenho que descobrir quanto é a área de Goiás e quanto é a área de Mato Grosso. Aí a pergunta é, sendo assim, a região centro-oeste tem aproximadamente, ou seja, juntando a área do Mato Grosso do Sul, de Goiás e do Mato Grosso, ou seja, dos 3 estados, qual é a área aproximada do centro-oeste? Lembre que só foi dada a área de Mato Grosso do Sul, 357.125. Você vai ter que descobrir, calculando, quanto é a área de Goiás. A informação é que Mato Grosso tem 17.038 a mais que Goiás. E 546.236 a menos que Mato Grosso. Então, o primeiro passo é descobrir a área de Goiás e a área de Mato Grosso. Depois, você vai juntar para poder saber qual é a área aproximada da região centro-oeste, ok? Então, essa foi a terceira. Vamos aqui para a nossa quarta questão. Na quarta questão, nós temos aqui, o nosso país possui uma grande e densa rede hidrográfica, sendo que muitos de seus rios destacam pela extensão, pela profundidade e pelo volume de água. Veja o gráfico da extensão em quilômetros de alguns desses rios. Então, aqui nós temos a extensão, ou seja, o comprimento, né, de alguns dos nossos rios brasileiros, ok? Então, de acordo com o gráfico, você vai analisar esse gráfico,
Eu observo que já o rio Amazonas é o mais extenso, certo? Aqui a barrazinha indicando. E aí a pergunta é: quais rios juntos são maiores do que o rio Amazonas? Então, eu vou estar aqui juntando dois dos outros rios e dois deles juntos juntando os dois, tem uma extensão maior do que a do rio Amazonas. Então, você vai assinalar aqui qual é a opção correta. Então, nós temos aqui também análise de situação sendo transformada em uma expressão numérica. Então, a Assis foi uma loja de artigos esportivos, comprou itens indicados abaixo. A Assis pagou a compra com R$200 em dinheiro. Então, ele comprou esses itens, ok? Qual a expressão numérica tem como resultado a quantia que a Assis receberá de troco? Uma dessas situações, né, uma dessas expressões representa a situação da questão 5. Então, você vai analisar e vai assinalar qual é a expressão. Não há necessidade de calcular, é só indicar qual é a expressão que corresponde a esta situação aqui, ok? Vamos lá para a próxima. Na questão número 6, observe o quadro de despesas mensais de seu marino. Então, ele tem todas essas despesas, ou seja, ele gasta com isso aqui, certo? E aí vem a pergunta. O salário de marino é de R$ 987 e, após pagar as despesas, ele guarda o restante em uma caderneta de poupança. Quantos reais marino poupa mensalmente? Ou seja, quanto ele coloca na caderneta de poupança todo mês depois de pagar essas contas, ok? Sétima. Araújo possui R$600 em sua conta bancária e fez sucessivamente, ou seja, uma após a outra, as seguintes operações. Então, ele retirou, ele depositou, ele retirou de novo e depois depositou novamente. Qual é o saldo final de Araújo, depois de ter feito tudo isso, com quanto ele ficou na sua conta? A oitava, presta bem atenção nas situações, uma vai puxando a outra, ok? Seu marino, pai de Odete, comprou uma bicicleta de presente para ela. Ele vai pagar a bicicleta em 4 parcelas. A primeira, de R$115. A segunda, de R$50 a mais que a primeira. A terceira, de R$60 a mais que a segunda. E a quarta parcela igual à primeira e à segunda juntas. Quanto custou a bicicleta? Então, veja que uma situação vai puxando a outra. Eu só sei a primeira parcela. Então, eu vou ter que calcular quanto é a segunda, baseado no que está sendo informado. Calculei a segunda, aí eu vou calcular a terceira, também de acordo com o assunto, certo? E aí, com essas informações, eu vou calcular a quarta, porque a quarta é a primeira e a segunda juntas. Então, só dá para responder uma calculando a outra. Depois eu vou juntar para saber por quanto foi que saiu esta bicicleta. Lembrando, são 4 parcelas, então tem que juntar as 4 parcelas, ok? Vamos aqui para a nona. Saiu um pouquinho aqui do meio. O Pet Shop Confession teve no terceiro trimestre de 2012, as movimentações descritas na tabela abaixo. Ou seja, em julho, agosto e setembro, ele teve despesas, ou seja, ele gastou com isso aqui, e faturamento, ele ganhou isso aqui. Lembrando que qual foi o saldo final, ou seja, eu tenho que saber quanto teve de despesa total, quanto teve de faturamento, ou seja, quanto ele gastou e quanto ele ganhou. Então, diminuindo, ou seja, calculando a diferença entre esses dois, eu vou saber com quanto foi que ele sobrou. Porque se eu gasto R$20 e ganho R$50, o meu faturamento
no final, se eu gastei 20 e ganhei 50, o meu faturamento foi de R$30, certo? Então eu vou analisar essa tabela e ver com quanto ele ficou no final aí do terceiro trimestre. E na nossa 10ª questão, nós temos aqui o seguinte: para controlar o estoque de medicamentos, o hospital utiliza uma planilha eletrônica em que são registradas as entradas e saídas de cada medicamento. E automaticamente é calculado o saldo em estoque, ou seja, quanto tem guardado desse medicamento. Então, nós temos aqui o seguinte, né? Por exemplo, dia 1º de fevereiro não teve entrada e não teve saída, ou seja, não chegou nenhum medicamento e não foi retirado nenhum. Então, ele tinha 1.837 medicamentos. Já no dia 2, houve uma saída, então diminuiu. Então, dos 1.837, saiu 32, 1.805. 1.837, tirando 32, 1.805, certo? Então, já no dia 3, nós tivemos aqui uma entrada, ou seja, aumentou, certo? A quantidade de medicamentos e saiu, ou seja, entrou 349, saiu 21 medicamentos. Então, 349 menos 21, 328. Então, 328 foi o saldo. Tirando os 21, dos 349, 328. 1.508 com mais 328 deu 2.133. E assim por diante, certo? A pergunta final aqui na questão 10 é: qual era o saldo de frascos de soro fisiológico em estoque no dia 4 de fevereiro? Então, eu vou olhar para o dia 4 de fevereiro. Nós temos aqui uma interrogação e ele quer saber quantos frascos tinha nesse dia, ok? Então, esse foi o nosso simulado em forma de atividade, certo? Bom, gente, essa foi a nossa videoaula de hoje, certo? Não esqueça de você marcar, botar o gabarito, certo? Você guarda as questões para a gente fazer a conferência na nossa próxima videoaula. Então, na nossa próxima videoaula, nós iremos fazer a correção dessa atividade simulado, ok? Então, vamos ficando por aqui, nossa videoaula de hoje, certo? E até a nossa próxima aula. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever. Se você já é um inscrito, não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você ficar sempre por dentro do nosso conteúdo. Até a nossa próxima aula!